Segundo princípio, para construir relacionamentos saudáveis seja um bom ouvinte. Seja um bom ouvinte. Perceba que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. É o cálculo de Deus, que é para a gente ouvir mais do que a gente fala. Vamos ler, irmãos, Tiago, capítulo 1, versículo 19, lá no final da Bíblia, irmãos. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Perceba que uma coisa está ligada na outra. A gente falou anteriormente para tomar cuidado com as palavras, mas agora na continuidade vem que ser pronto para ouvir, ser um bom ouvinte. Tiago fala, seja pronto para ouvir, ou seja, preste atenção naquilo que as pessoas falam. Porque tem pessoa, irmão, deixa eu falar uma coisa, que você não consegue ter um diálogo, você tem um monólogo, que só a pessoa fala. E quando eu falo aqui de pronto para ouvir, irmãos, não é só aquele ouvir, só de aparência. Você está falando com a pessoa aqui, e a pessoa está olhando para você, aí você concorda, ele não sei o que você falou mesmo, eu estava pensando em outra coisa, você está lá pensando em outra coisa, irmão. Não, presta atenção no que a pessoa está falando. Porque às vezes, irmãos, isso daqui, irmão, é algo tremendo, irmão. Às vezes tem pessoas que ela está precisando de alguém para ouvir ela. Às vezes quando você para ouvir alguém, é uma grande oportunidade para a gente evangelizar aquela pessoa. Quando a gente demonstra que está prestando atenção no que a pessoa está dizendo. Quando eu falo aqui de pronto para ouvir, eu estou falando de falar menos, sim, de falar menos. Mas eu estou falando também de dar atenção para as pessoas, ouvir com atenção. Toda pessoa gosta de atenção. Toda pessoa gosta de ser ouvida. Quando eu vou conversar com alguém e só eu falo, eu não deixo a pessoa concluir uma frase sequer. Isso, além de ser falta de educação, demonstra falta de respeito com a pessoa. Demonstra que aquilo que a pessoa está falando não é interessante. Até mesmo uma criança, a gente tem que dar atenção para a criança, deixar a criança falar. A gente precisa ter essa sensibilidade, amados. Porque às vezes, tudo que a pessoa está querendo é ser ouvida. Esses dias eu e a Ela estava lá no centro, na pracinha, e aí passou um homem, um mendigo, sujo, com uma bolsa, tudo sujo. E eu vi que eu e ela sentada, a Laurinha brincando, e eu vi que ele veio, ele passou ali nos 2 lugares e deu boa tarde para as pessoas, boa tarde. Ele deu aqui e as pessoas viraram para lá. Ele, boa tarde, ninguém deu atenção, acho que com medo dele pedir alguma coisa, pedir dinheiro. E aí ele veio, passou na minha frente na Eula, boa tarde. Eu e a Eula abriu o sorrisão para ele, boa tarde. Ele falou, obrigado, vocês me deram atenção. Não, foi dessa forma, não foi, Eula? E aí, irmão, ele começou a conversar com a gente. E ele, boa tarde, a gente, boa tarde. E aí ele, tá calor hoje. E aí começamos a conversar. Daqui a pouco, irmão, ele sentou no chão e começou a conversar com a gente. E aí ele começou a falar, eu cresci na igreja, e aí cometi um monte de erro na minha vida, me afastei, e tal. E aí a gente falou de Jesus para aquele homem, amado. Eu fui embora feliz. Porque quantas vezes que você está dentro da igreja, irmão, a gente vai na igreja, vai em congressos, vai em grandes lugares, a gente fica só falando para crente. E às vezes Deus nos dá uma oportunidade de falar para alguém não crente, mas a gente não tem paciência de ouvir a pessoa. E às vezes é essa oportunidade que Deus está nos dando para falar do Evangelho. Eu não vi mais aquele homem, mas a semente foi plantada no coração dele. E tudo abriu a oportunidade, porque eu parei para ouvir ele. Então que a gente seja pronto para ouvir, amados. Dê atenção às pessoas. Além de falar menos, dar atenção. Esse é o segundo ponto.